A venda de put é uma das estratégias de investimento mais simples que existem em termos de execução e, ao mesmo tempo, é uma das mais eficientes em termos de retorno sobre o investimento. Só que, para você vender a put da maneira correta, você tem que saber alguns detalhezinhos relacionados à volatilidade, à data de vencimento e ao strike que você vai fazer a venda. Sabendo isso, você vai poder tomar uma decisão mais bem fundamentada e, por consequência, maximizar o seu potencial de lucros. E é sobre isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, me chamo Carlos Cordeiro, sou especialista em operações estruturadas com opções de criptomoedas e aproveito para te falar que eu estou disponibilizando uma mentoria de direcionamento em opções de forma gratuita. Essa é uma mentoria individual em que eu posso acelerar muito o seu aprendizado e para você se qualificar para essa mentoria, eu vou deixar um formulário aqui na descrição desse vídeo. E agora, bora falar sobre a venda de put. Eu já vou compartilhar a tela da corretora para você ver na prática esses aspectos que eu vou tratar da venda de put, mas antes eu quero mencionar com você 3 vantagens da operação de venda de put. A primeira delas decorre do fato de que a tendência de longo prazo dos mercados seja uma tendência de alta e, por consequência, como quando você vende put, você tem uma expectativa bullish, você ganha com a alta do mercado, embora você também possa ganhar com o mercado lateral e até mesmo com ele caindo até um determinado limite. Por esse conjunto de fatores, essa é uma operação que tem uma taxa de acerto muito grande, você ganha na imensa maior parte das vezes. É também uma estratégia de execução super simples e altamente eficiente para remunerar a sua carteira e trazer uma renda adicional. E em decorrência dessa remuneração da carteira, a venda periódica de puts ela tem o condão de reduzir de forma significativa o seu preço médio de compra. Então imagine que você vai comprar hoje um Bitcoin. Vamos supor que ele esteja a $30 mil. Seu custo de compra vai ser 30 mil. Só que com a venda da put, pelo fato de você receber um prêmio, digamos que você receba um prêmio de $500, você vai ter reduzido o seu custo médio de compra. Se você compra por 30, mas recebe um crédito de 500, seu custo médio de aquisição vai ser de 29.500. E essa redução do preço médio de compra é uma vantagem fenomenal da venda de puts. Legal, a gente já entendeu que essa é uma operação muito boa, mas como que eu maximizo os meus lucros? Como que eu tenho maior retorno decorrente da venda de puts? Você tem que levar em consideração algumas variáveis. A primeira delas é a volatilidade. Quanto maior a volatilidade implícita do Bitcoin, se a gente está falando de venda de put de Bitcoin, maior vai ser o seu retorno, porque os prêmios recebidos vão ser mais altos. Agora, enquanto eu estou gravando, a volatilidade implícita do Bitcoin está bem baixinha. A gente tem aqui o índice de volatilidade que está em 35,65. Se a gente rolar aqui, a gente vê o IV Rank que está em 5,1. Isso significa que ao longo do último ano, a volatilidade só esteve mais baixa do que agora em 5% do tempo. Então, ao longo do último ano, a volatilidade já esteve acima de 100 e hoje ela está em 35. E mais de 90% dos dias, ela esteve mais alta do que ela está agora. Então, a volatilidade está baixa. A gente já sabe que se ela tivesse alta, o retorno seria maior. E aí vem a questão, com a volatilidade baixa, vale a pena vender put? Vale a pena vender opções em geral? Ou não? E eu te afirmo que sim, na minha perspectiva vale a pena vender put mesmo com a volatilidade baixa. É mais vantajoso na alta, mas também é vantajoso na baixa. Um detalhe que você tem que estar atento é a margem que você está utilizando na corretora. Se a volatilidade está baixa, você vai ter lucro, e eu já vou te mostrar o quanto você pode ganhar aproximadamente, mas você tem um custo de oportunidade, porque se a volatilidade aumenta e você já está utilizando muita da sua margem, você não vai ter condições de aproveitar essas oportunidades futuras. Então, na minha visão, quando a volatilidade está baixa, você pode fazer venda de put, mas você não deve utilizar toda a margem que a corretora te permite para essa operação. Você utiliza um pouquinho de margem e mantém bastante margem de reserva para fazer mais vendas ainda quando a volatilidade aumentar, tá legal? Um outro aspecto envolvido é a data de vencimento. Você pode fazer a venda de uma put com um vencimento mais próximo para o dia seguinte, para daqui a 2 dias, 3 dias, ou para um vencimento um pouco mais distante, 1 mês, 40 dias, 45, 2
2 meses, 3 meses e etc. Então é isso que a gente vai comparar agora. A venda de put com o vencimento mais próximo, vou exemplificar aqui para o dia seguinte e depois para daqui a aproximadamente 40 dias. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está em 26.762. Então vou selecionar aqui o vencimento de amanhã e o strike de 26.500. Você vai ver que o prêmio recebido por a venda dessa put do contrato de um Bitcoin cheio, em termos absolutos, é um valor bastante baixinho. Eu iria receber apenas 0,0025 Bitcoins de prêmio por essa operação. Para fazer essa venda de um contrato cheio em que eu controlo um Bitcoin, eu precisaria ter na corretora como margem pelo menos 0,0255 Bitcoins. Se eu não tivesse essa quantidade, eu poderia simplesmente fazer um contrato menor. Aqui um disclaimer, não é pelo fato de que a corretora te permite fazer uma operação assumindo a obrigação de comprar um Bitcoin inteiro, tendo apenas como margem 0,02 Bitcoins, que você deva fazer isso, ok? Muito pelo contrário, o uso da margem deve estar dentro de um gerenciamento de risco. Mas legal, vamos lá, eu quero me concentrar aqui nos prêmios. Em termos de valores absolutos, ele não é tão relevante assim. Em termos percentuais, você vai ver que ele é bem interessante. Eu vou comparar esse valor de prêmio recebido em relação ao risco que você está assumindo, que é em relação ao montante de um Bitcoin. A rigor, para você calcular o lucro da operação, você deveria estar levando em consideração o capital envolvido na operação, que é quanto você disponibilizou na corretora. Mas aqui, para fins de simplificação, eu vou colocar esse retorno aqui em relação ao capital que você está controlando, que é um Bitcoin. Você está assumindo em troca desse prêmio a obrigação de, caso você seja exercido, comprar um Bitcoin nesta data por esse preço aqui, por esse strike. Legal. 0,025 Bitcoins em relação a um Bitcoin representam 0,25%. Isso de ganhos diários, de um dia para o outro. Um lucro diário de 0,25% equivale a um lucro mensal de 7,77%, que por sua vez 7,77% equivalem a um lucro anual de 145%, o que não é nada desprezível, uma vez que esse é um ganho adicional. É um ganho extra de Bitcoins na nossa carteira, além da valorização do ativo. Isso mesmo num cenário em que a volatilidade está extremamente baixa, o que faz com que os prêmios também estejam muito mais baixos do que a média. Então, se a volatilidade estiver alta, esse prêmio vai ser muito maior. Eu estou gravando esse vídeo aqui durante a tarde e o vencimento é para o dia seguinte. De manhã esse prêmio estava um pouquinho maior, ok? Mas é quanto ele está pagando agora. 0,25% ao dia, 7,77% ao mês, 145% ao ano. E agora, se a gente fizer a venda de uma put para um vencimento um pouco mais distante, para daqui a aproximadamente 40 dias, dia 24 de novembro. Vou pegar aqui o strike 26.500 que a gente fez no exemplo anterior, não tem liquidez. Vou pegar aqui um strike mais baixo, 26.000. E note que o meu prêmio é muito maior, é aproximadamente 10 vezes maior do que no vencimento anterior. Agora eu vou receber 0,0290 Bitcoins e antes eu receberia 0,0025. Então estou recebendo 11,6 vezes a mais de prêmio por escolher um vencimento mais distante, em termos absolutos. Em termos percentuais, se a gente considerar esse prêmio em relação ao valor nocional da operação, eu tenho um retorno de 2,90%. 2,90% em 40 dias. Eu vou arredondar aqui, considerar que esse é o retorno de um mês, e você vê que isso equivale a uma taxa anual de 40%, o que, embora seja menor do que no exemplo anterior, com o vencimento mais próximo, também é um rendimento nada desprezível. E lembrando que nessa simulação eu considerei o valor do prêmio em relação ao valor nocional, mas para eu verificar o meu lucro nessa operação, eu calcularia esse prêmio recebido em relação ao capital que eu de fato estou utilizando na corretora, que via de regra é menor que esse, o que significa que a minha margem de lucro é ainda maior. Mas o ponto que eu quero esclarecer aqui com você são as diferenças entre os vencimentos mais curtos e mais longos. No vencimento mais curto, você recebe em termos absolutos um prêmio muito baixinho, mas se a gente observar em termos percentuais, esse prêmio é mais interessante. Aqui, com um vencimento mais longo, em termos absolutos, seu rendimento é maior, mas em termos percentuais, ele é menor.
Porém, com vencimento mais longo, o seu risco também é menor, porque aqui, com vencimento mais curto, a sua probabilidade de ser exercido é muito maior. Você está muito mais sujeito a ruídos de mercado de curto prazo. Se acontece algum ruído e o mercado cai bastante, você é exercido no dia seguinte, você acaba amargando um prejuízo. Agora, quando você está com um horizonte mais amplo, o mercado pode se movimentar contra você e você ainda tem uma margem para que ele volte e se estabilize e que você não seja exercido. Além disso, com vencimentos mais distantes, você também tem muito mais possibilidades de manejo para ajustar a sua posição. Quando você vende de um dia para o outro, você não tem praticamente margem nenhuma ou muito pouca margem para ajustar a sua posição. Com vencimentos mais longos, você ganha mais com o decurso do tempo, ganha mais com o decaimento do θ. Com vencimentos mais curtos, você está mais sujeito ao risco gama. O gama é uma grega de segunda ordem que ele mede a velocidade do delta. O delta, por sua vez, mede a sensibilidade do preço da opção em relação ao preço do ativo subjacente, no caso aqui o Bitcoin, e quanto mais próximo do vencimento, esse delta ele oscila mais e a grega que mede isso é o gama. Mas legal, esse é um parênteses, não é o foco desse vídeo entrar nesse tipo de detalhamento aqui. Eu já te mostrei o aspecto da volatilidade, o vencimento mais curto ou mais longo, e agora eu quero te falar um pouco do strike. Quanto mais baixo o strike, quanto mais OTM, quanto mais fora do dinheiro a opção, menor vai ser o prêmio recebido, mas também menor vai ser a sua probabilidade de ser exercido. Por outro lado, quanto mais alto o strike, maior vai ser o prêmio recebido pela venda da put, mas também maior a sua probabilidade de ser exercido. Em relação à probabilidade de exercício, nem todo mundo sabe, mas o delta ele é uma medida que ela afere de uma forma bastante aproximada essa probabilidade. Isso significa que um delta 12 eu tenho aproximadamente 12% de chance de ser exercido. Um delta 18, 18% de chance de ser exercido e assim por diante. Se você escolhe fazer a venda de uma put no delta 25, isso significa que em tese de cada 100 vendas de put, 75 delas você vai ter o ganho integral e 25 delas você vai ser exercido. Mas isso é uma medida bem aproximada e convém lembrar que o delta é algo dinâmico. Não é porque você abriu no delta 25 que ele vai permanecer assim. O delta muda constantemente e é mais um motivo pelo qual vale a pena vender opções com vencimento um pouco mais distante, porque você pode fazer um ajuste dinâmico da operação e manter o delta sempre favorável, com a probabilidade sempre ao seu favor. Mas resumindo, o segredo para você receber prêmios constantemente decorrentes da venda de put é você escolher uma put fora do dinheiro, porém não tão fora do dinheiro que te dê um prêmio irrelevante. Você tem que equilibrar o prêmio recebido pela probabilidade de exercício. Então eu acabei de te mostrar um cenário em que a volatilidade está extremamente baixa, portanto os prêmios estão muito abaixo da média, porém ainda assim são prêmios interessantes, vale muito a pena você estar exposto no mercado e fazer a venda de put. No entanto, você tem que tomar cuidado e não utilizar muito da margem que a corretora te permite. Nesses momentos do mercado você entra, mas entra de leve, mantém uma reserva para que você possa aproveitar oportunidades para vender puts com prêmios ainda maiores quando a volatilidade aumentar. Em relação ao vencimento, se você vender put com vencimento muito curto, você vai ter um retorno percentual muito mais elevado. No entanto, a quantidade de vezes que você vai ser exercido e, portanto, devolver parte desse lucro vai ser muito maior do que se você vendesse put com vencimento numa janela um pouco mais longa, um pouco mais ampla, melhor dizendo. E o terceiro ponto é o strike. Quanto mais longe do dinheiro, menor a sua probabilidade de ser exercido, mas também menores os seus prêmios, então você tem que equilibrar. Venda uma put longe do dinheiro, uma put OTM, porém não com um delta tão baixo, porque senão você não vai ter um prêmio interessante. E lembro aqui que se você quiser ter acesso a uma mentoria individual de direcionamento gratuita, você pode se qualificar para ela preenchendo o formulário que está aqui na descrição desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu joinha, confere se está inscrito no canal e com o sininho ativado. Se porventura tem
tem algum aspecto relacionado à venda de put que eu não tenha abordado nesse vídeo, que você tenha ficado com dúvida, deixa aqui no comentário para eu saber, que ou eu te respondo diretamente no comentário, ou eu levo em consideração para responder em outro vídeo que eu venha fazer. Te espero no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima!